E aí, pessoal, agora eu já tô aqui nesse cantinho, já com a Luna, né, minha bebezinha, para falar para vocês sobre outro conceito muito importante dentro da agroecologia, que é a produção de biomassa. O que é a produção de biomassa? Você tem aqui, nossa, a malva alastrou no meu canteiro, tomou conta de tudo, não vou conseguir, como o sol é um elemento muito importante, não tá batendo sol na terra, não vou conseguir cultivar mais nada, não vai sair mais nenhuma planta. Gente, isso é maravilhoso. Você está tendo um excesso de biomassa, é maravilhoso. Você pode roçar as plantas, não precisa tirar pela raiz. Você pode deixar a raiz lá para ela crescer de novo e te dar mais biomassa. Você corta e produz um material rico em carbono, que depois, quando ele está verde, ele é rico em nitrogênio. Quando ele está seco, ele é rico em carbono. Folhas que estão senescendo, plantas que estão morrendo, tudo isso faz parte da sua biomassa e isso é material para sua compostagem, que vai reabastecer a terra, né? Quando tiver compostado vai ser terra nova, e também para você incrementar os seus restos de comida que você joga lá, você pode cobrir com isso aqui. Daí você não vai precisar nem mais ter serragem, ou ficar varrendo folha na rua. Você mesmo vai ter o seu material para cobrir sua compostagem. É importante dizer, então, os 4 Cs da agroecologia. Quais são? O primeiro, compostagem, que é esse processo constante de estar fazendo essa ciclagem dos nutrientes, tirando a biomassa, transformando a biomassa em terra de novo, realimentando o seu canteiro com essa biomassa, é a compostagem. Um segundo conceito fundamental é cobertura morta. Muita gente acha que o canteiro você tem que revirar porque a terra fica dura, aí tem que bater enxada para revirar. Isso já não se faz mais necessário quando você integra esse conceito da cobertura morta. Se você tem uma área que está sofrendo com o excesso de sol, que a terra está ficando dura, sem vida, basta você trabalhar cobrindo essa terra, porque aí com isso você até diminui a necessidade de rega, faz com que essa terra esteja toda cobertinha com esse material que é o carbono, que é fonte de carbono. Essa cobertura vai fazer com que lá embaixo o solo fique mais úmido, guarde mais água e ali você vai ter uma melhoria de micro-organismos, você vai ter mais micro-organismos ocupando ali aquele solo embaixo, você vai recolonizar aquele lugar e ter um lugar mais rico para os seus plantios. Uma questão importante dentro da ideia de cobertura morta é que se você quer plantar uma semente, quer que uma semente nasça, é importante que o sol bata na sua terra. Então, a cobertura morta você vai retirar ela quando você for fazer uma sementeira, quando você for jogar sementes, você deixa um dia ali cobertinha a semente, pegando bastante umidade, e do segundo para o terceiro dia, ou dependendo do ciclo da planta que você vai plantar, você tira e deixa o sol bater até ela germinar. Agora um outro C, né? Eu já falei um primeiro C que é a compostagem, um outro C que é a cobertura morta. Um outro C que é fundamental dentro da agroecologia são as caudas, são os biofertilizantes. Vocês já sabem que, por exemplo, da compostagem você pode coletar um biofertilizante rico que é o chorume. Ele é rico em quê? Em nitrogênio. O nitrogênio é um elemento, é o principal, é o elemento, aliás, não o principal, mas é o que em maior quantidade, o elemento que as plantas precisam em maior quantidade. Então, por exemplo, uma urina, um chorume, eles têm bastante nitrogênio. É importante você estar agregando nitrogênio, né, pela compostagem e pela aplicação desses elementos no solo. É importante que quando você tem uma cauda que tem bastante nitrogênio, como o chorume, né, do seu biofertilizante lá, da sua compostagem, e a urina, é importante que você dilua esse material na hora de regar. E cuidado para na hora de regar nas folhas diluir ainda mais. Por quê? Porque o nitrogênio pode queimar, o excesso dele pode queimar as plantas, né? E aí com isso você não vai ter o resultado que você espera, de aumento de produtividade, de folhas maiores, né? De mais vida no seu solo.
E também outro tipo de cauda que você pode fazer, além dessas caudas que vão agregar nitrogênio, são caudas que vão também afastar insetos, ou afastar bichos, ou tratar plantas que estão doentes. São verdadeiros chazinhos que você faz. Você pega uma folha, por exemplo, como a folha de mamona, aquela folha externa da cebola que você casca, ou, por exemplo, uma florzinha como a camomila. Você vai fazer um chá com essas, deixar macerando ali na água, ou fazer um chá, deixar por alguns dias na água. E esse chá você pode borrifar nas suas plantas, você pode jogar na terra. Isso é um outro tipo de cauda também, que é uma espécie de remedinho que você dá para suas plantinhas. E por último, a gente tem um outro C, que são as curvas de nível, da gente sempre plantar em curva de nível. A gente tem um vídeo sobre curva de nível que eu vou editar e colocar de volta aqui para vocês no site de membros, mas só para vocês lembrarem o que é esse conceito, nunca plantar no mesmo sentido em que a água escorre. Sempre barrar a queda da água, porque barrando a água, fazendo com que seja plantada em curva de nível, né, ao contrário da declividade, você evita que a água venha e lave os nutrientes e jogue os nutrientes todos para o rio, para os córregos, mande nutrientes e terra e tudo mais por água abaixo. E ajuda também a ficar mais úmida os seus canteiros, porque eles vão estar barrando a descida da água. Então esse é o quarto C das curvas de nível. Para finalizar, isso aqui, gente, não é canteiro. Isso aqui tudo é plantios que você pode estar fazendo na cidade. São pneus, plantio em pneu. A gente vai estar agora a gente vai levar esses canteiros inteiros em pneus para nosso terreno novo, que essa casa aqui é alugada. E aqui, ó, um outro tipo de canteiro, que é o canteiro feito em caixas, essas caixas de frutas que você pega no sacolão, se você impermeabiliza o fundo delas colocando um plástico no fundo, e por cima você põe a sua compostagem. E também no pneu a mesma coisa. Jogue a compostagem lá e pode começar a plantar. Só é importante frisar que não é só de compostagem que você faz a terra dos seus primeiros plantios. Você vai colocar uma parte de composto, uma parte de uma terra que tem aí em algum terreno baldio, em algum lugar, misturar, porque as plantas precisam de todos os nutrientes, tudo é importante, né? Então, composto, terra que você vai misturar, e areia também é importante você colocar na sua receita de terra, porque a areia vai ajudar a não ficar compactado o seu solo. Ela vai ajudar a ficar um solo mais poroso, que absorve mais a água. Inclusive as suculentas, os cactos gostam até de mais areia do que de compostagem e terra puramente. Então, vejam aqui, a gente tem, por exemplo, como a gente fez esse canteiro. A gente foi furando, isso é uma atividade que mulher pode fazer, não existe sexo frágil, não. Isso aqui tá fácil de fazer. A gente foi colocando as garrafas, posicionando garrafas e a gente travou com uma madeira e fizemos o canteiro. Colocamos mudas de pimenta, dedo de moça. Essa muda aqui a gente posicionou na porta da casa, logo na entrada, porque a pimenta tem a função de proteção energética da casa. Se você, às vezes, a gente planta a pimenta e ela murcha. E às vezes isso tem um significado, né? E aí se a gente consegue fazer ela vicejar, a gente traz muita proteção para casa. Tem a pimenta biquinho, que ela não arde, e a gente tá sempre colhendo pimenta biquinho para incrementar os nossos pratos, né? Uma coisa instantânea para o seu prato ficar gostoso. E aqui a gente tem a agrobiodiversidade representando aqui também
não é só o alimento que a gente tem que plantar, a gente planta também flores que vão trazer abelhas, vão trazer pássaros, vão polinizar o nosso ambiente, fazer com que ele fique mais rico. E aqui embaixo a gente vê o hortelã. Com o hortelã, eu quero falar para vocês um pouco sobre estratificação, como uma planta vai contribuir para a outra. O hortelã gosta de ocupar o estrato de baixo, né? E a pimenta vem ocupando o estrato de cima. Então você vai pensar os seus consórcios, a sua policultura, pensando na função de cada planta. Uma planta que é rasteira, outra planta que ocupa mais em cima. Esse hortelã, ele no início a gente colheu muito mais dele, agora que ele tá um pouco, ele gosta de sombra, mas agora que ele tá um pouco sombreado demais, ele tem produzido menos. Então tem também, além da questão das plantas, dos consórcios por estratos, tem a questão da sucessão natural. Por exemplo, se você tem um campo aberto, cheio de capim, se começam a nascer árvores, por exemplo, nesse capim, ele começa a ficar sombreado e ele começa a morrer. Então, ao longo do tempo, você tem desde as plantas que têm um ciclo curto e que morrem mais rápido, até plantas que têm um ciclo longo e que vão se estabelecer ao longo do tempo naquele plantio. A gente trabalha o conceito de agrobiodiversidade, inclui tudo isso. Tanto os estratos que você vai julgar para montar o seu sistema, quanto a sucessão natural. As plantas que você vai colher em curto, médio e longo prazo. Então aqui, continuando o nosso sistema, a gente tem também o manjericão, que é outra planta que funciona tanto como alimento, quanto como medicinal, também serve para fazer chás digestivos e calmantes. Também é melífera, né? Também atrai as abelhas. As abelhas são as grandes polinizadoras do planeta. Somente porque temos as abelhas é que a gente consegue ter essa diversidade de alimento que a gente tem no planeta. Como é que aconteceu esse cantinho aqui? A gente foi jogando composto. O único manejo que a gente foi fazendo é de usar a compostagem e alimentar esse canteiro de compostagem. O mamão veio espontaneamente por causa das sementes que tinha no composto. O bálsamo, que é esse que está ocupando o extrato de baixo aqui, foi plantado em muda. E o interessante do bálsamo, a Mayan vai falar no próximo vídeo sobre plantios em vasos e tal, é que ele é suculenta, é uma muda suculenta. Como ela fala, são essas folhas que tem suco, folhas gordas. E esse tipo de folha, ele é a muda, ele mesmo é a muda. Então é muito legal você começar o seu plantio pelas suculentas, porque basta você colocar ela no solo e em contato com a terra, que ela vai soltar as suas raízes e a própria folha já vai se transformar numa muda. O bálsamo, no caso, ele também é chamado de folha da fortuna, porque ele tem também uma função de energética, né, de limpeza da casa. Inclusive, na geobiologia, na biosensibilidade, é usado as folhas de suculentas para ficar do lado dos computadores, das áreas da casa que tem energia mais carregada, né, do lado de televisão. E ele também funciona para gastrite, para quem tem gastrite, úlcera, basta morder uma folhinha, quem tá com azia. E ele tá aqui ocupando esse extrato de baixo, gostando dessa sombrinha. E um berçário de mudinhas, né, goiaba, tamarindo. A gente tem aqui um pequeno berçário de mudas que acabam vindo. Se você quiser plantar, tirar essas mudas daqui, porque você não quer que seu canteiro fique sombreado por uma goiaba, por uma árvore, você tira e aproveita essa muda em outro lugar, para dar de presente para quem tem sítio e tudo mais. Aqui duas plantas que a gente costuma negligenciar, chamar de erva daninha.
o tal da erva daninha, que não dá para entender, não existe isso, erva daninha. Essas plantas, a tansagem e o caruru de porco, elas são plantas que têm uma função maravilhosa. Primeiro, porque são a tansagem é medicinal. Ela dá, se você colocar ela na água, ela solta uma mucilagem que é anti-inflamatória. É uma mucilagem tipo uma gominha, aquela baba de linhaça, como se fosse uma baba de linhaça, que ela é anti-inflamatória, lubrificante dos intestinos, excelente para diversos usos terapêuticos. E inclusive você pode bater uma folha dela no suco verde, no seu suco verde, e que você vai aproveitar os nutrientes todos os nutrientes que essa planta traz. E o caruru de porco, essa planta aqui que costuma nascer até mesmo em cidade, com ela tem essa bundinha aqui no início da folha dela, ela forma um N, uma reentrância na beira da folha, geralmente é fácil reconhecer, e solta essas sementes. Família do amaranto, da quinoa. E o caruru de porco, ele tem mais vitamina C do que o alface. Você pode fazer ele refogadinho, por exemplo. Além dele ter essa função doméstica, de uso doméstico, é esse tipo de planta também que a gente chama de erva daninha. Tendo ele na horta, muitas vezes o lagarto, aquele bicho que você acha que vai atacar as suas plantas, vai comer as suas plantas, ele vai preferir comer uma folha de caruru e deixar a sua couve, a sua alface em paz. E também eles vão estar atraindo também insetos benéficos que vão evitar, por exemplo, que exista um desequilíbrio na sua horta. Vão atrair passarinhos que vão comer as lagartas que podem atacar a sua couve, vão atrair bichos que vão ser predadores das lesmas. Por exemplo, um exemplo que a gente tem interessante é o consórcio entre o coentro e a couve. O coentro, ele vai atrair, as flores do coentro vão atrair joaninhas. E as joaninhas são predadoras do pulgão que ataca as couves. Então é isso, a agrobiodiversidade, ela proporciona tudo isso. E principalmente se a gente sabe aproveitar essas que são chamadas ervas daninhas e que a gente hoje já tem chamado de plantas alimentícias não convencionais. Aqui também a gente tem um outro exemplo de estratificação e de plantas alimentícias não convencionais. Aqui, olha, a couve ocupando o extrato superior e ocupando o extrato inferior. Embaixo, a gente tem um consórcio aqui de diversas plantas, por exemplo, saião, a malva. Também são plantas alimentícias não convencionais. O saião pode ser colocado na salada, também é uma suculenta. Também tem aquela folha que você pode plantar direto na terra. Ele é medicinal também, serve para gastrites, úlceras, e também pode ser batido no suco ou comido como salada. A malva também é broncodilatadora, ajuda na função dos pulmões. Então aqui ocupando o extrato de baixo. A azedinha, que também serve para saladas, é uma folha muito saborosa. E aqui, ó, em consórcio com essas, ocupando o extrato superior, uma grande estrela das plantas alimentícias não convencionais, que é a vinagreira, pertence à família do hibisco. Com as flores a gente faz um chá delicioso, uma geleia. A folha pode ser usada para fazer saladas. E para fechar, então, inspirações para quem quer plantar em espaços urbanos, plantar em apartamentos e não tem condição. Vasos feitos com garrafa PET grande, com copo de liquidificador, com garrafa PET deitada, pote de água sanitária. E aí sim, nos vasos a gente vai enfrentar essa questão da compactação, porque eles não estão em contato com o solo, eles vão começar a ficar duros por causa da rega. E aí, nele sim, vocês vão ter que estar fazendo esse processo de mudar de vez em quando a terra, revirar, cuidar das plantinhas de uma outra forma. Colocar bastante areia, né, para drenar a água
e evitar ao máximo possível a compactação. Mas a gente vai ter um próximo vídeo em que a gente vai tratar disso com mais detalhe, com dicas mais detalhadas. Gratidão, pessoal. Espero que essas dicas sirvam a vocês. Não deixem de comentar, de mostrar suas experiências também. Vocês vão ver que a gente vai estar em breve aí, então estamos lançando o portfólio dos alunos, dos exercícios dos alunos, mostrando toda a evolução no mundo da permacultura, de vocês que estão participando do programa Permacultura na Prática.